Então, hoje a gente vai falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, que é um transtorno neurobiológico que se caracteriza aí pela combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. É importante dizer que o TDAH não é uma doença, portanto não existe uma cura para solucioná-lo, e sim um tratamento, para que a gente aprenda a conviver melhor com ele. E para entender mais sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com a psiquiatra, doutora Andressa Santos. Tudo bom, doutora Andressa? Tudo bem, Shirley. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa. Agradeço muito o convite. É um prazer a gente estar aqui esclarecendo essas dúvidas, porque existe ainda muitas dúvidas em relação a esse transtorno. A gente queria que a senhora começasse explicando para a gente o que de fato é. A gente já disse aqui que não é uma doença, é uma condição diferenciada, não é isso? Sim, na verdade um transtorno, Por quê? Porque não tem cura. Quando a gente fala em doença, a gente fala de cura, em que a pessoa, ela nasce com uma formação cerebral diferente, O cérebro de quem tem TDAH, ele existe uma atrofia nessa parte aqui da frente, da testa, que a gente diz que é o lobo frontal, bem como deficiência de alguns neurotransmissores, como dopamina, principalmente, e também essa parte da região frontal, ela funciona de uma maneira mais lenta que o de outras pessoas. E isso leva a, muitas vezes, dificuldade de controle de impulsos, dificuldade de manter a atenção, dificuldade de se manter numa mesma atividade. Então, eu costumo falar, Shirley, que o TDAH é o ponto central e que se ramifica para outras dificuldades que vão além do comportamento, como a questão do baixo rendimento escolar e no trabalho, dos relacionamentos, da desorganização crônica, Fora o quadro de ansiedade, depressão, que quem tem o TDAH tem uma chance maior de ter. Agora, segundo o dado da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, 5% das crianças podem ter aí esse déficit de atenção, Então, é mais comum do que se pensa, doutora. Na verdade, Shirley, ele é mais falado atualmente por conta de inúmeros estudos que surgiram, Hoje a tecnologia está mais avançada, tanto que as medicações para o TDAH, elas surgiram de forma recente, há 40 anos. Então, antigamente, ficava ali embaixo do tapete, Então, é uma condição recente, mas os primeiros casos de TDAH na literatura, eles surgiram há mais de 100 anos. Só que não era o nome TDAH. Falava-se dos sintomas, mas não se falava do nome do transtorno. E hoje a gente já tem um nome pré-estabelecido. Então, a ciência evoluiu para que o diagnóstico ficasse mais fácil e o tratamento também mais acessível. Agora, é um transtorno que se manifesta até em volta dos 12 anos, cedo ainda na infância, mas muitos dos diagnósticos só são dados, identificados ali o problema já na fase adulta. Por que existe essa demora? Infelizmente, o TDAH, em alguns casos, ele é bastante silencioso e a gente só vê a ponta do iceberg, a gente só vê as consequências dele, do TDAH não tratado. Como, por exemplo, quando o paciente já vai buscar o profissional, ele já está deprimido, ele já está com transtorno de ansiedade, Então, com baixo rendimento escolar ou no trabalho. Muitas vezes, só para você ter uma noção, Shirley, e para o pessoal que está em casa, existem maiores números de divórcio por conta do TDAH, acidentes, por conta do TDAH não tratado. Inclusive, durante a pandemia, foi feito um estudo de Harvard que produziu um estudo em que o TDAH não tratado aumenta 7 vezes a chance de desenvolver e desencadear o Covid, por conta da questão do baixo uso de máscaras, esquecimentos frequentes, deixar a máscara ali, não tem aquela organização diária. Então, é muito sofrido para quem tem o TDAH. Então, muitas vezes, a gente tem, assim, 3 tipos de TDAH. Tem o TDAH desatento, tem o TDAH hiperativo, que é o TDAH agitado, e tem o TDAH misto, que fica no meio dos dois, tem um pouquinho de cada. Quando a criança ela é hiperativa, ela é agitada, ela é inquieta, é mais fácil dar o diagnóstico, porque a escola muitas vezes percebe os sinais, os pais em casa, é aquela criança que tem um comportamento agitado, que de uma certa forma incomoda. Já a criança desatenta, ela sofre caladinha, ela tá ali na sala de aula, mas ela não consegue
absorver o que o professor fala, ela está ali no mundo da lua, né, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Não consegue fixar o pensamento numa coisa só. Não foca, não termina as atividades e muitas vezes ela sofre com muita baixa autoestima, porque o desempenho é ruim, aí ela começa a se comparar com os colegas, se achar inferior, achar que não é capaz. E aí quando se busca o profissional, muitas vezes, já é com quadro depressivo, ansiosa, com outras repercussões do TDAH. Por isso que é tão importante que os pais eles fiquem atentos a esses sinais para buscar ajuda precoce. Foi dito aqui, então, na verdade, que não existe cura, não é uma doença, não existe uma cura, mas existe um tratamento. Como é que ele é feito, doutora? Primeira coisa é ter clareza desses sintomas para os pais ficarem de olho no filho em casa. Por exemplo, se é aquela criança, se a gente vai considerar um quadro mais desatento, é aquela criança que tem uma queda no rendimento escolar, que começa as tarefas e não termina, procrastina muito, depois eu faço. Principalmente quando são tarefas mais chatas e trabalhosas, que é mais difícil para o TDAH concluir, né? Existe uma dificuldade muito grande em persistir nas atividades, por conta da deficiência de dopamina que eu falei. São cérebros com deficiência de dopamina. É aquela criança que se fala com ela e ela tá ali no mundo da lua, desligada, pensando em outra coisa, né? E muitas vezes começa até a baixa autoestima por conta desses sintomas. E no caso da criança hiperativa, ela é hiper em tudo. Ela é agitada, ela é impulsiva, ela é inquieta, ela não senta na carteira na sala de aula, fica querendo sair da sala para beber água, conversa muito. E também tem um ponto que muitas pessoas não sabem, mas existe uma hiperativação mental também. Então, muito pensamento na cabeça o tempo todo. Então, às vezes a criança está conversando aqui com um adulto e ela pensa em outra coisa e fala uma coisa desconexa do assunto, ela não segue uma linha de raciocínio. E a gente sabe, Shirley, que esses sintomas, se eles não forem tratados de forma precoce, vai vir outras repercussões na idade adulta. Como eu falei, ansiedade, depressão, obesidade por conta da impulsividade. Então, uma vez que os pais percebem esses sinais em casa, é importante ter a ajuda da escola também, feedbacks escolares, aí buscar o profissional, psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Interessante, a gente estava conversando antes que se diga, né, que depois de tratar desses sintomas, geralmente são mentes brilhantes, né, que não consegue se fixar ou desenvolver uma atividade justamente por essa dificuldade de se concentrar em uma só coisa. Inclusive no seu Instagram, eu acompanhei, né, para a gente orientar aqui nossa entrevista, eu vi que você tenta tratar isso de uma forma muito natural, muito leve, para até desmistificar algumas coisas que possam ter por trás desse transtorno. Inclusive lá você fala que você também foi diagnosticada com esse déficit de atenção, né, doutora? Sim, sim. E eu resolvi abrir para as pessoas, porque muitos pais chegavam no consultório, doutora, será que meu filho vai ser alguém na vida? Porque ele tem TDAH? E eu sempre gosto de brincar. Vai, que eu não fui, eu não estou atendendo seu filho. E aí quebra um pouquinho o gelo. E não é nada de outro mundo. Só que se a gente não cuida e não trata, tem repercussões. Tem repercussões sérias, como eu falei. Não só na saúde mental, mas na questão da organização diária, da autoestima. Na questão, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que eu diagnostico na vida adulta, né, que vai deixando passar, e aí quando chegam no consultório já estão deprimidos, bem ansiosos, com dívidas, divórcio, obesos, né? Então, tem como a gente diagnosticar de forma precoce e, independente da idade, iniciar o acompanhamento. Então, uma vez diagnosticado o TDAH, tem formas de tratar, mas os pais precisam se apropriar do diagnóstico para poder intervir através de estratégias. Tá certo, doutora. Então, quem quiser também ter mais informações, pode acompanhar o seu trabalho lá através da sua rede social de uma maneira muito bacana. Como eu falei, você fala de um jeito muito leve, né, sobre o problema, que na verdade é possível de se tratar. E como eu falei, são mentes brilhantes, né? Sim, o mais importante é intervir para conseguir evoluir, né? Eu posto todos os dias, né, conteúdo sobre o TDAH e quanto mais informação disseminada, melhor para todo mundo. Tá certo, foi um prazer conversar com você, tá bom? Prazer, Volte aqui outras vezes para a gente esclarecer assuntos como esse, tá certo?